Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Se você é novo por aqui nesse canal, eu falo sobre autoconhecimento, temperamentos, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Se você gosta desses assuntos, não deixe de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Você, empresa, você que trabalha com contratação de funcionários, é de extrema importância que você use essa ferramenta dos 4 temperamentos ou que você use da maneira correta essa ferramenta para contratar com eficiência, da forma mais correta possível para o cargo que a sua empresa está disponibilizando, para fazer com que realmente a empresa avance muito mais rápido, porque cada temperamento tem sim suas qualidades e os seus defeitos, e isso influencia muito na área profissional. Um aviso muito importante antes de falar sobre cada um dos temperamentos. Aqui eu tô falando do que ele é natural, ou seja, cada um dos 4 temperamentos tem habilidades naturais e essas funções vão ser mais propícias a essas habilidades. Mas um temperamento amadurecido é um temperamento que desenvolve habilidades que ele não tem. Começando pelo temperamento sanguíneo. Os sanguíneos são extrovertidos, expansivos, alegres, divertidos, simpáticos, motivados facilmente, criativos, otimistas e também de raciocínio muito rápido. Para os sanguíneos, o ideal é que eles tenham contato com o público, que eles consigam expandir, ou seja, serem alegres, falantes, que eles se comuniquem, que eles sejam livres para expressar da forma que eles naturalmente são, né? E é mais espalhafatoso, é muito assim, em qualquer ambiente que você chega e tem um sanguíneo, você sabe que tem um sanguíneo ali. Por exemplo, profissões que envolva o contato com o público direto, onde ele pode falar, expandir, né, ser ele mesmo, que ele não fica se reprimindo, porque isso prejudica ele demais na vida profissional. Um trabalho que envolva esporte ou envolva turismo, vendas, o sanguíneo ele precisa dessas áreas. Óbvio que eu não vou citar todas as profissões aqui, mas você, né, entende a área de vendas, a área do esporte, contato, relacionamento, ele pode se expressar. Então essas áreas são mais ideais para os sanguíneos. Não adianta querer esperar de um sanguíneo que ele fique trabalhando 8 horas por dia sentado na frente do computador, onde ele não pode falar, onde ele não pode se expandir. Você vai apagar o seu funcionário. Você não vai extrair o melhor dele, porque o melhor dele é se comunicando, é expandindo. Então não queira contrair, né, fechar ali o sanguíneo, porque isso não vai dar certo. Funções também que não sejam monótonas, sabe? Todos os dias a mesma rotina, a mesma coisa, a mesma... Sanguíneo, ele gosta de novidade, ele gosta de dinâmica, então por isso que essa questão de vendas, cada dia falando com uma pessoa diferente, num lugar diferente, um corretor, sei lá. Então, colocar o sanguíneo nessas condições de trabalho vai extrair dele o máximo potencial dele, justamente porque isso tudo que eu falei para vocês é natural para os sanguíneos, mas lembrando que sanguíneos amadurecidos, eles podem se desenvolver sim, numa área que não tem nada a ver com eles, mas isso exige muito amadurecimento da personalidade, sabe? Não é algo simples assim, mas é possível. Já os coléricos também são expansivos, extrovertidos, são disciplinados, líderes natos, movidos por desafios, resolutores de problemas, de raciocínio rápido, gosta de competições, que ama educar, ensinar, é extremamente determinado. Então, assim como os sanguíneos, os coléricos também precisam de funções mais dinâmicas, de funções onde ele pode se expressar, onde ele pode falar à vontade dele, mas a diferença aqui, que é muito grande, é que os coléricos, eles precisam se expressar porque eles querem passar a opinião deles, a visão deles. Eles precisam pontuar isso, por onde quer que eles passem. Os sanguíneos, eles precisam se comunicar, se socializar e falar simplesmente porque é assim que eles funcionam. Se eles não falam, eles morrem. Os coléricos não, eles até em alguns momentos eles podem se manter mais calados, mais fechados, mas na primeira oportunidade que ele tem de falar a sua opinião e o que pensa, o colérico fala. Então ele também tem essa questão da comunicação. E então funções, por exemplo, da advocacia, é excelente para os coléricos, profissões que ele possa liderar, estar à frente,
comandar as coisas, né? Porque ele é líder nato. Quando amadurecido, ele é um líder que faz qualquer empresa voar. Então, se você quer contratar para um cargo de gerente, por exemplo, e você quer acertar, um colérico vai, né, atingir ali todas as suas expectativas, porque ele é disciplinado, ele é muito correto, ele quer realmente fazer que as coisas funcionem, de resolver problemas, então, e ele também ama desafios, então ele é uma ótima pessoa para você colocar num cargo de gerência, por exemplo. E nesse caso aqui, eles também gostam de funções ali, profissões que exijam deles. Porque eles são movidos por desafios, eles gostam de, cara, venci um desafio, olha como eu sou bom. Então, os coléricos, você como empresa, como contratante, como chefe, você pode colocá-lo numa função onde você vai exigir metas, onde realmente você vai ali extrair ao máximo daquele funcionário, porque os coléricos, eles têm muito para dar e eles dão conta sim. Então pode investir num colérico para essas áreas, né, mais de liderança, coisa de força mesmo, né, porque os sanguíneos seriam mais aquela questão da alegria mesmo, da comunicação. Os coléricos não, eles são mais certos, a questão do líder, então se ele tiver que ser chato pelo bem da empresa, ele vai ser e não tem nenhum problema. Se ele tiver que demitir, ele vai demitir sem nenhum problema, porque ele faz o que precisa ser feito, independente do que as pessoas vão pensar dele. E aí, como uma observação aqui, não coloque coléricos em funções onde ele não tem desafios, onde ele não pode ali, sabe, ir um pouco mais, fazer um pouco mais. Se for aquelas profissões, sabe, que fica ali no morno, assim, que não tem muito, não tem promoções na empresa, não tem ali essa questão de evoluir mesmo, de provar para as pessoas que ele está evoluindo, o colérico ele vai murchando, sabe? Ele precisa de desafios. Então, coloque os coléricos nessas funções que exijam mais dele, para que eles, tipo, se estiquem mais, que isso vai ser muito bom para eles. Eles gostam muito de serem reconhecidos por aquilo que eles fazem. Então, cargos que tem promoções, reconhecimento, sabe, do funcionário do mês ou de quem bateu a meta. Isso para um colérico é extremamente importante. Isso valida o trabalho e o esforço dele e mostra para ele que ele está no lugar certo. E mais uma vez, lembrando que um colérico amadurecido, ele não precisa de funções que são naturais, porque ele vai desenvolver essas habilidades que ele não tem. Mas como eu disse, ele precisa amadurecer. Não vai ser natural para ele estar numa função que, por exemplo, que não permita que ele lidere, que não permita que ele opine, mas é possível sim, desde que ele esteja amadurecido. Bom, os fleumáticos são temperamentos frios, ou seja, são introvertidos, apaziguadores, tranquilos, calmos, lentos, raciocínio bem lento, sabe? Eles precisam processar a informação até reagir, adaptáveis, emocionalmente estáveis, sensatos, discretos e não gostam de conflitos. Fleumáticos fogem de conflitos que nem o diabo da cruz. Então, nunca coloque um fleumático numa zona aí de combate da sua empresa, porque senão vai dar certo. Por eles serem, né, frios, ou seja, mais introvertidos, não são espalhafatosos, expansivos, que nem os temperamentos quentes, você precisa colocar um fleumático em funções que vai extrair isso dele, que vai gerar isso para ele, ou seja, ambientes calmos, tranquilos, que não sejam, né, cheios de conflitos, muito barulho, bagunça. E eles têm a umidade, né? Os fleumáticos são um aporte frio e úmido, então essa umidade do fleumático traz para ele essa flexibilidade, essa sociabilidade. Então ele gosta de se comunicar numa função de trabalho com o público, né? Por exemplo, de ensino. Fleumático, ele tem o dom de ensino. Por isso que a gente vê tantos professores fleumáticos, porque isso é natural para eles, eles têm esse dom. E essa comunicação deles, que é totalmente diferente da dos sanguíneos, é realmente porque eles têm uma facilidade, mas eles são mais fechadinhos, né, por serem introvertidos. Então, são professores, mestres, por exemplo, meu marido, ele é professor de jiu-jitsu, né, ele é mestre, executivos, empresários, coisas, funções que ele, sim, vai se comunicar, ele vai ter contato com o público,
mas que tem um certo limite ali, sabe? Não é, por exemplo, a área de vendas, onde o sanguíneo tá lá e, né, vamos vender e tal. O fleumático não, ele gosta de se comunicar, de sociabilizar com as pessoas, mas ele é introvertido, então tem um limite social, ele tem um limite para as coisas. Então, ambientes mais tranquilos, onde ele consegue trabalhar do jeito dele, no tempo dele, visto que ele é mais lento nas reações, na forma mesmo de lidar com a vida. Por isso que a gente olha para os fleumáticos e pensa, nossa, é uma paz, porque eles realmente são mais lentos. Então, essas funções que não exijam tanto deles, eles não gostam de serem colocados contra a parede, de falar, ai, tal dia você precisa entregar o projeto, de funções que tenham prazos. E apesar deles não gostarem muito de serem pressionados, eles lidam muito bem na pressão, porque eles não absorvem aquele ambiente, né, de pressão para eles, como os melancólicos, por exemplo, que começaria a ficar estressado e, sabe, tipo assim, levaria a dor daquele ambiente. Os fleumáticos não, eles conseguem se separar emocionalmente desse caos. E aí, por mais que eles não gostem de ser colocados em pressão, numa zona de pressão, eles conseguem agir muito bem. Mas você não vai extrair o máximo dele, porque ele fica desconfortável nessas situações, apesar de lidar bem com elas. E eles também, por serem introvertidos, eles não gostam muito de exposição, gostam um pouco mais de rotina também, essa rotina de sanguíneos ali, de vendas, de trabalho dinâmico, de cada dia num lugar com uma pessoa diferente. Para os fleumáticos não funcionam, mesmo eles tendo o aporte úmido, por conta deles serem frios, eles precisam ali de um limite. Então, trabalhos mais tranquilos, que não exijam tanto deles, vai fazer o fleumático render bastante nessas funções, nesses cargos aí. Já os melancólicos são também introvertidos, mas são mais rígidos, são metódicos, apreciadores da ordem, da justiça, são altamente disciplinados, perfeccionistas, profundos nos seus sentimentos, observadores, são super inteligentes, dão o máximo em tudo que eles fazem, porque eles querem que o trabalho seja o mais perfeito possível, é detalhista e também tem uma reação lenta, assim como os fleumáticos, porque ele tem o aporte frio. Então, para os melancólicos, né, você que vai contratar, eu acho importante que você leve em consideração tudo isso. Então, colocar os melancólicos em funções que tenham rotina, que sejam todos os dias, que tenha horário para começar, que tenha horário para terminar, que tenha um cronograma certo. O melancólico, ele aprecia isso, sabe? Cada dia tem isso, ele não gosta de imprevistos, ele não gosta de coisas de última hora, ele gosta mesmo da coisa mais monótona, né? Da vida ali, do trabalho. Funções onde ele pode ser profundo. Então, por exemplo, como escritor, como psicólogo, terapeuta. Ele também é muito criativo, então onde ele pode se expressar, expressar tudo aquele turbilhão de coisas que tem dentro dele. Então, por exemplo, na música, na pintura, por exemplo, eu, né, na maquiagem, na questão de análise de projetos, análise de coisas, no meu caso, analista de temperamentos, porque a gente é muito detalhista, sabe? A gente vê problemas, sabe o pelo em ovo? Então, o melancólico é quem vê o pelo no ovo, que ninguém mais vê, mas que tá lá e vai prejudicar a sua empresa, é o melancólico. Então, ele vai fazer com que as coisas tenham ordem. E ele gosta, sim, de liderar, de estar à frente, visto que ele é perfeccionista, então ele dá o máximo de si e espera que os outros façam isso também. Mas ele tem um probleminha que ele não gosta de estar à frente ali, como os coléricos, por exemplo. Então, a liderança dos melancólicos é no bastidor. Então, se você colocar ali na frente da sua empresa um sanguíneo, por exemplo, para se comunicar, para expandir, né, ali, mas colocar um melancólico por trás para fazer os projetos, para cobrar desse sanguíneo, para organizar as funções do trabalho, é o que vai funcionar muito. Mas colocar, né, exigir que esse melancólico esteja à frente
é mais complicado, porque isso não é natural para eles. Essa profundidade dos melancólicos também levam eles para funções que têm uns propósitos mais profundos do que é possível ver, sabe? Não é só o melancólico, ele não está interessado só na promoção ou no dinheiro ou nas férias, ou sabe? Ele está interessado no que ele vai poder causar para o mundo, o que ele vai poder trabalhar no mais íntimo daquela pessoa. Então, através da arte, o que aquela arte vai causar na cabeça de quem está vendo? Como psicólogo, quanto que ele vai poder ajudar na cura daquelas feridas? Eu, como analista de temperamentos, quanto eu posso te ajudar a evoluir, amadurecer a sua personalidade para que domine o seu temperamento. Então, a gente vai para um lugar mais profundo que todos os outros temperamentos eles não vão. Então, um trabalho que é só ali, só pelo dinheiro, que é só pela meta, é muito mais complicado para o melancólico ver sentido naquilo. Ele precisa realmente expressar as suas emoções de forma criativa, de forma onde ele vai colocar o ambiente em ordem, de forma onde ele pode apontar os defeitos daquilo que ele está vendo. Então ele precisa dessas áreas para se desenvolver no máximo potencial. É muito importante também lembrar que melancólicos não funcionam na pressão. Gente, vocês não estão entendendo. Amadurecidos, desenvolvidos, tudo bem, mas não é natural, a gente trava. Então, por exemplo, nossa, eu preciso de você entregar o projeto agora, daqui a meia hora. Gente, o melancólico trava, ele não consegue, porque ele é tão detalhista, e ele é tão cuidadoso, analítico, e ele quer entregar, ele não aceita menos do que tudo. Então ele quer entregar com excelência, por isso ele não age sob pressão, não peça que ele vai entregar um trabalho ruim e que ele vai odiar, e ele pode entregar um trabalho excelente, incrível, sabe, para aplaudirem esse trabalho. Então coloque um melancólico nessa função, como eu falei, seja nos bastidores, para botar ordem na sua empresa, para fazer um cronograma de crescimento, para analisar como que está indo a sua empresa. Enfim, nesses cargos onde realmente ele vai poder te ajudar a desenvolver ali nos bastidores da empresa. Então, nessas funções também onde ele pode ficar, onde ele fica mais sozinho, ou ele trabalha com uma ou duas pessoas, ele funciona melhor, melancólico assim, que tenha que ficar o dia inteiro falando também com 15, 20, 50 pessoas. Ele não gosta muito, não é natural para ele. Então, um grupo bem menor, uma dupla, enfim, vai fazer ele render muito mais. E assim, gente, o que eu tô falando é o que é natural para cada um dos 4 temperamentos. Mas você pode amadurecer, você pode se desenvolver. Mas você, empresa, contratante, chefe, empresário que vai construir essa empresa, é importante usar esses 4 temperamentos para fazer essa contratação e usar de forma correta, tá? Não fazendo testes do Google, pelo amor de Deus, esses testes não funcionam. Testes do Google são uma ferramenta para causar muito mais confusão do que clareza, visto que no Google, ali nesses testes automáticos, você tem porcentagem de temperamento. É 50% melancólico com 30% sanguíneo. Não existe. E se você quer entender melhor sobre essa ferramenta, por que é só um temperamento, porque não existe mais do que um temperamento, porque nós nascemos e morremos com o mesmo temperamento, eu escrevi um e-book totalmente gratuito para presentear você, para que essa ferramenta dos temperamentos seja muito mais conhecida. Eu deixei o link aqui para você baixar no box de informações, então baixe e lembre-se, analisar um comportamento de um ser humano não é simples, por isso que testes do Google não é simples, não é assim. Então, de acordo com esse e-book, se você quer aprofundar isso na sua empresa, você vai entender o porquê só um temperamento e todas essas coisas, vai tirar sua dúvida, mas se você precisar de ajuda, eu sou analista de temperamentos e eu posso dar uma consultoria para sua empresa também, não só a individual para você descobrir o seu próprio temperamento, mas na empresa para te ajudar, né, a olhar para os 4 temperamentos da forma correta e fazer essa análise dos seus funcionários também da forma correta.
porque não adianta usar essa ferramenta tão poderosa da forma errada, porque só vai prejudicar a sua empresa, não vai ajudar em nada. Se você quiser entrar em contato comigo, clica aqui no box de informações também, que tem o link para você falar comigo, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não deixe de se inscrever no canal, de enviar esse vídeo para alguém, de me seguir lá no Instagram, onde eu tô muito mais perto de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo.